causa de um relacionamento. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, esta lei chamada 8.069 de 1990, define o que é criança. Criança do 0 ano até os 12 anos incompletos. Criança de 0 ano até os 12 anos incompleto. Dos 12 anos completo até os 18, ele é adolescente. Dos 12 anos a 18, ele é o quê? Adolescente, segundo o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma lei federal. Eu tenho visto, eu posso tirar dentro o exemplo da minha família. Eu tenho uma sobrinha que teve o seu primeiro filho aos 14 anos, no estado de adolescência ainda. Pastor, o que é pré-adolescente? É aquela criança, na verdade, que está saindo da infantilidade e entrando na adolescência. 10 a 13 anos, pré-adolescente. 10 a 13 anos. O que significa adolescente, pastor? Qual é o significado desta palavra? A palavra vem do latim, irmãos. Significa, na verdade, não maduro. Uma criança, um ser humano que está no estado de amadurecimento. Eu pergunto para os pais, para os irmãos: uma criança que está no estado, um adolescente que está no estado de amadurecimento, está, na verdade, preparado para casar? Com certeza não. Você vê, na verdade, que este casamento vai trazer algumas consequências gravíssimas para estes jovens. Eu listei alguns temas, alguns assuntos aqui. Entre eles, irmãos, o motivo emocional. A primeira situação que acontece na vida de um adolescente, aleluia, às vezes acontece até de adulto, imagine de adolescente. Ele chega num estado, na verdade, emocional. É um sofrimento, é uma paixão grande, ardente. Ele perde o controle da sua mente, ele perde o controle do seu corpo. Ele, na verdade, entra num estágio, glória a Deus, de hormonal tão forte que ele já não consegue raciocinar direito. Quantos jovens fogem de casa, quantos jovens, na verdade, glória a Deus, abandonam, são, na verdade, desobedientes, pai e mãe, aleluia, por o seu estado emocional tão avançado, e acaba deixando a casa de Deus, acaba deixando o seu lar, porque na verdade ele acha que aquela pessoa que ele encontrou, aquele outro jovem, é a coisa mais importante da sua vida. Irmãos, quando a gente bem observa, muitos desses adolescentes voltam para casa com filho, numa situação gravíssima. Eu já testemunhei em vários casos como esse. Eu acredito que vocês também já fizeram isso. Já vi adolescentes que saíram de casa desobediente, pai e mãe, chegaram, na verdade, glória a Deus, a fugir de casa. Essa minha sobrinha, ela fugiu de casa com um homem com 18 anos. Quando voltou, já voltou grávida. Caiu para quem responsabilidade? Para os pais. É os pais que vão criar a criança daquele adolescente que ainda não estava preparado, não estava maduro ainda, glória a Deus, para assumir um relacionamento. Primeiro ponto que ativa a vida da pessoa é o estado emocional. O namoro precoce significa iniciar antes do tempo. Muitos adolescentes, na verdade, têm iniciado o seu namoro por achar que estão preparados, muitas vezes influenciado por mídia,
por televisão, por colegas de escola, por colegas de trabalho. Irmãos, nós temos visto realmente uma situação muito grande hoje dentro das nossas igrejas. É a questão do namoro precoce. Ah, não, vou liberar minha filha porque minha filha já está. Vou liberar meu filho para namorar porque ele já está, na verdade, todo dia ele me pede, todo dia os coleguinhas dele já estão namorando. Pai, pelo amor de Deus. Irmãos, eu tenho 2 filhos. Eu posso falar disso porque eu tenho 2 filhos. E eu sempre coloquei na cabeça deles a responsabilidade que você tem, na verdade, com a filha dos irmãos. Eu não quero meus filhos andando, glória a Deus, fazendo aquilo, na verdade, que as pessoas, na verdade, observam, porque filho de pastor, irmãos, é muito visado. Filha de pastor. E para eles, na verdade, a educação foi severa. Na adolescência deles, não tinha namorada. Ele até quis namorar, mas eu desencorajei eles. Eu disse: pense na sua faculdade, pense nos seus estudos, pense, glória a Deus, no seu futuro. Aleluia, irmãos. Muitos jovens hoje têm perdido, glória a Deus, a sua infância, a sua adolescência para cuidar de criança. Primeiro estágio emocional. Segundo ponto, irmãos, o motivo psicológico. Isso entra num estágio tão grande de paixão, que muitas vezes, aleluia, essa paixão não é correspondida. Muitas vezes o término de um namoro leva no adolescente, muitas vezes, irmãos, a praticar até suicídio. E o número de suicídio entre os jovens cresceu bastante. Tudo por causa de um namoro. É por isso que nós pais temos responsabilidade de trazer os nossos filhos para a palavra de Deus, educar dentro da palavra, como diz Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que ele deve andar, quando ficar velho, não se desviará dela. Conversa com ele. Tem muitos pais, na verdade, que têm medo de conversar sobre namoro com seus filhos, irmãos. Ele não aprende contigo, ele vai aprender na escola, ele vai aprender com os colegas. Nós temos, na verdade, que ter essa responsabilidade de poder, na verdade, tratar este caso como muito importante. Você já conversou com seu filho sobre sexualidade? Tem alguma mãe aqui, irmãos? Você que é mãe, você já conversou com seu filho sobre isso? Levante a mão. Quem nunca conversou com seu filho sobre isso, levanta a mão. Quem nunca conversou, nunca tratei com isso, eu creio que não tem ninguém. Mas é importante, irmãos, nós tratarmos a questão da sexualidade hoje. Nossos filhos, quando entram na estado da puberdade, que é da adolescência para estágio adulto, os hormônios aflorescem, o corpo físico muda completamente. E é possível, na verdade, que nós temos também essa importância de falar com eles. Então temos 2 estágios: o estágio emocional, o estágio psicológico. Vamos ver uma outra ação. Motivo acadêmicos e profissionais. Irmãos, muitos jovens, na verdade, ao iniciar o namoro, a tendência, muitos deles, é abandonar o quê? O estudo para trabalhar. Muitos deles, na verdade, o trabalho já não consegue, na verdade, vivenciar, já não consegue, na verdade, executar aquilo que ele estava fazendo, acaba saindo do trabalho, perdendo o emprego, por causa de um namoro. Nós que fomos jovens sabemos como é que é, os hormônios aflorados. Os hormônios, na verdade, começam a ficar. A gente pensa naquela pessoa toda hora. A gente está apaixonado. A gente não escuta ninguém. A gente não ouve pai e mãe, principalmente pastor.
E na verdade os motivos profissionais e acadêmicos ficam para trás. Quantos jovens não largaram o ensino médio? Quantos jovens não largaram a faculdade por causa de um namoro? Irmãos, é muito perigoso um namoro na adolescência. Pastor, o que fazer então? Vou responder para você depois. O que se deve fazer com um jovem que está aflorado, que está na verdade vontade de namorar? É perigoso, irmãos, é o pior estágio da vida de um jovem e adolescência, pastor. E a gente tem que ser muito sábio para poder, na verdade, equilibrar, para poder, na verdade, dirigir aquele jovem que está nesse estágio. Vamos ler um versículo mais sobre esta questão, irmãos. 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 6, do verso 14 ao verso 17. 2 Coríntios, capítulo 6, do verso 14 ao 17. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Vamos lá. Verso 14 ao verso 17. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 e 17. Diz assim: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? O que comunhão da luz e com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis coisas impuras, e eu vos receberei. Veja como Deus trata a questão da santidade. Veja como Deus, na verdade, requer, na verdade, uma separação. O cristão deve ser separado. Aleluia, irmãos. Tem jovens, na verdade, que acabam saindo da igreja por um relacionamento com pessoas que não são cristãs. E Deus, na verdade, diz: o que consenso há entre, glória a Deus, Deus e o maligno. Irmãos, a escolha nossa vai definir o nosso futuro. Eu conheço de jovens que, na verdade, tiveram relacionamento com pessoas fora da igreja, com jovens fora da igreja. Hoje vivem, na verdade, uma situação, irmãos, de violência. Eles são violentos, eles batem. Eles, na verdade, irmãos, fazem pressão demais sobre a jovem. Eu cheguei, irmãos, na igreja de um pastor que é muito meu amigo. E essa moça, irmãos, tinha sido, na verdade, eu conheci ela mais ou menos dos seus 8 anos. E atingiu a idade de 16 anos, ela resolveu se amigar. O jovem ela tinha 16 e o jovem tinha 19. Ele era do Exército Brasileiro. Você acredita que este jovem, glória a Deus, trancava a sua namorada, a sua esposa dentro de casa, janelas fechadas, para nem falar com os pais? A jovem mudou completamente o seu semblante, não falava mais, não ia para a igreja. Ele disse: pastor, a situação está crítica, eu preciso que você vá conversar com ele. Eu, como policial, fui lá, irmãos. Fui lá mais como pastor do que um policial. Eu digo: o que o senhor está fazendo é cárcere privado. Se o senhor não liberar esta jovem, o senhor vai acabar sendo preso. Porque não é assim, na verdade, que você vai, na verdade, querer a fidelidade da sua esposa. Não é trancando, não é levando em cárcere privado que você vai fazer o bem para ela. Eu te aconselho como amigo a refletir o que você está fazendo. Olha, você está proibindo até a jovem de visitar a casa. Irmãos, a casa deles ficava, a casa dos pais ficava atrás. Aliás, a casa deles ficava atrás, a casa
ficava atrás da casa dos pais, no mesmo quintal. Um absurdo uma mulher não poder conversar com seus próprios pais. Veja bem, irmãos, muitas jovens acabam escolhendo errado, por se envolver, na verdade, com pessoas que não têm um temor de Deus, com pessoas que não têm santidade, com pessoas, na verdade, que não querem compromisso nenhum com Deus. Muitas vezes é assim. Então nós temos aí, irmãos, em estágio, glória a Deus, esse estágio chamado psicológico e o estágio chamado acadêmico e profissional. Vamos ver outro. Motivo ministerial. Aí pegou. Quantos jovens não têm iniciado diante, glória a Deus, da igreja, um futuro promissor, um pregador, um evangelista, e acabam naufragando na fé por um namoro? Quantos jovens não têm deixado a casa de Deus, não têm abandonado a igreja, porque se envolveram, se relacionaram, aleluia, com pessoas, com jovens, e agora estão em pecado e não podem mais pregar? Muitos, o pastor Adalto. Deixa o ministério de louvor, deixa o ministério de pregação, deixa o ministério de evangelismo, para ter um relacionamento. Está nem preparado. Jovem não estuda, não trabalha, não tem um futuro definido para dar para sua esposa e quer casar. A gente vê isso, irmãos. A gente vê, na verdade, muitos jovens abandonando a igreja por causa de namoro, de relacionamento. Jovens, adolescentes que não estão preparados. Olha que eu estou falando de adolescente de 17 a 18 anos, que a gente julga ser maior de idade. Se na verdade a adolescência vai dos 12 aos 18 anos, muitos acham que ele atingido aos 8 anos, ele já é o quê? Maior de idade. Não existe a palavra de maior, tá? É maior de idade. Não, fulano de tal já é de maior. Não existe, mas esse termo não existe. O certo é maior de idade. Então os senhores aprendam que a partir dos 19 anos é que o jovem começa a ser considerado o quê? Adulto. Não é 18 anos. Papai, já completei 18 anos, já posso namorar? O senhor já tem um emprego? O senhor já tem uma casa? Muitos jovens têm caído nesta situação de fazer um puxadinho atrás da casa dos pais. Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e unir-se a sua esposa, e ambos serão uma só carne. É necessário que você saia da casa do papai, da casa da mamãe, para constituir família. Não, a mãe é lógico, ela não quer que a filha saia de casa. Minha filha, já coloquei um quartinho para você morar com o seu marido. Irmãos, não vai dar certo. Primeira briga, os pais vão intervir. Primeira discussão, os pais vão intervir. Sogra. Por quê? Porque não está à luz da palavra de Deus. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua esposa, e ambos serão o quê? Uma só carne. Este é o plano de Deus para você, jovem. Você quer ter problema? Faça um puxadinho na casa dos seus pais, e você vai ver, na verdade, o problema sério diante do teu relacionamento com o teu marido. Irmãos, é normal um casal discutir. Não tem este casal que não tem as suas diferenças. Mas é necessário, na verdade, glória a Deus, que olhemos para a palavra de Deus para que possamos ser felizes. Então eu tenho visto a questão, ministerial. Vamos abrir 1 Coríntios 7:32. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 7, verso 32.
Verso 32 diz assim, irmão, 1 Coríntios: o que realmente eu quero é que estejais livre de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor e de como agradar o Senhor. Você que é solteiro, você é jovem que está solteiro, aleluia, é necessário que você cuide das casas de Deus e das coisas do Senhor. O solteiro cuida das coisas de Deus. Eu tenho tempo para sair, eu tenho tempo para evangelizar, eu posso ir para a vigília, eu posso ir para os cultos, sem preocupação. Agora, a partir do momento que você começa a ter um relacionamento a dois, vem os filhos, aí não dá mais para cuidar das coisas do Senhor. Você tem que cuidar do seu marido e dos seus filhos. Paulo, na verdade, irmãos, nos dá este ensinamento, como na verdade devemos proceder. Nós estamos solteiros, estamos sem preocupação, estamos, glória a Deus, livres para cuidar das coisas de Deus. Essa é a instrução para a igreja de Corinto, para os jovens de Corinto. Glória a Deus. Então, irmãos, a questão ministerial, ela é uma necessidade, ela é muito importante. Eu creio que desses tópicos que eu estou falando, este seja o mais importante para a igreja. Nós precisamos de jovens comprometidos, de jovens santificados, de jovens separados, cheios do poder de Deus, cheios de graça. Olha Estevão, irmãos, eu quero falar deste jovem chamado Estevão. Ele era um dos 7 escolhidos para supervisionar a mesa, mas ele era um jovem cheio de sabedoria. Número 1, Estevão era cheio de sabedoria. Número 2, Estevão era cheio de quê? Do Espírito Santo. Aleluia. Ele era um jovem cheio de Espírito Santo, ele era cheio de graça, ele era cheio do poder de Deus, ele era na verdade um jovem cheio de misericórdia, cheio de visão. Irmãos, o que mais me chama a atenção na morte de Estevão, deste jovem, é que na verdade, quando ele está na frente do Sinédrio, o Sinédrio olha para ele, e olharam o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Brilhava o rosto do Estevão com a glória de Deus. Eu preciso olhar para os nossos jovens e ver a glória de Deus nos vossos rostos. Eu preciso que os jovens de hoje sejam cheios de sabedoria, cheios do poder, cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que Estevão fazia os sinais e prodígios, ele era apenas supervisor das mesas. Veja como é importante o ministério de jovem hoje em dia. Mas muitos, infelizmente, estão naufragando na fé, por não observar os decretos de Deus, o chamado de Deus à sua vida. E uma dessas importâncias, irmãos, é esse motivo ministerial. Aleluias. Vamos para outro, irmãos. Motivo sexual. Esse é o principal motivo do namoro. Irmãos, incrível é que grande parte dos nossos adolescentes já tem uma vida ativa sexual. A Bíblia diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus. E o grande problema é hoje o relacionamento sexual. Os jovens são influenciados pelos vídeos, pelos filmes que passam, aleluia, pelos conselhos dos ímpios. E muitos jovens têm se envolvido nessa questão, porque na verdade, irmãos, não estão preparados. Como disse, adolescente vem do latim florescer, amadurecer. Não estão preparados.
Muitas vezes até os pais, na verdade, só respondem: meu filho, você já está com 17 anos, você não namora. Você está com 18 e você não namora. Sou influenciado pelos pais. E o pior, tem pai que na verdade permite que seus filhos durmam com as suas namoradas dentro de casa. Esse é o mais grave. Meu filho vai sair, eu prefiro que ele durma aqui em casa com a namoradinha dele. Tem cristão que faz isso. E aí, irmãos, vamos tolerar o pecado dentro da nossa casa? Vamos deixar que o inimigo entre dentro da nossa casa? Porque na verdade eu não quero que o meu filho corra perigo. Tenho 2 filhos. Eu disse: olha, nunca traga namorada para dormir dentro da minha casa, nunca. E tem outra: assim que os senhores casarem, peguem o bico. Mas papai, pegue o bico. Sabia, irmãos, a história do gavião? Você já viu como é que o gavião procede com seus filhos? O gavião fêmea cuida dos seus filhos, alimenta até o momento que eles alcem o primeiro voo. No momento que eles alçam o primeiro voo, a águia vai lá e destrói o ninho. Ele fica chorando, mas ela destrói para que ele possa o quê? Voar e seguir o seu caminho. A história da águia é interessante. Eu comecei a dizer: meu Deus, como é a águia, o bebê chorando, irmãos, porque o ninho dele estava sendo destruído. Eu falei para os meus filhos: vou fazer igual a águia, vou quebrar essas camas todinho, porque na verdade os senhores já estão o quê? Adultos, chegaram à maioridade. Se você é responsável por querer uma mulher e casar, é porque você tem condições de supri-la. Então, irmãos, parece duro, não é? Mas é o que temos que fazer com nossos filhos, irmãos. Deixar pai e mãe e ser com sua esposa uma só carne. Aleluias. Quantos pais não têm errado, irmãos? Quantos pais, na verdade, criam seus filhos bajula demais. Eu tenho um exemplo da minha mãe, pastor. Nós temos o filho mais novo, é o jovem, o filho. Ele não é mais jovem porque na verdade já está com quase 30 anos. Mas ele não trabalha. Ele casou. A minha irmã mais velha deu uma casa para ele. Ele não tem emprego. Ele vive na casa da minha mãe, a mulher dele trabalha, ele vai para a casa da mamãe comer. Eu digo: sabe por que é isso, mãe? É porque a senhora acostumou muito mal ele. A senhora, como mãe, nos educou muito bem, mas o último filho, não, meu filho, mas ele é doente. Doente nada, irmão. Ele pega dinheiro, ele gasta tudo com cachaça, com cervejas, e a mamãe continua dando dinheiro para ele. Eu digo: veja aí, irmão, se está dentro da minha família os exemplos da qual eu prego. Então nós vemos a questão sexual, que é um dos motivos maiores. Pastor, o senhor pode até comentar. O senhor quer comentar alguma coisa sobre isto? Não? Então, irmãos, outro motivo relacionado ao sexo, nós temos doença sexualmente transmissível, chamado DSTs. Vai desde a sífilis até a AIDS. Muitos jovens, na ânsia do namoro, na ânsia de querer ser o bambambam, o que mais pega a menina, acaba muitas vezes o quê? Contraindo uma DST, irmãos. Quando você vai ao posto, a maioria dessas meninas que engravidam chegam e é obrigatório pelo SUS fazer todos esses exames, e muitas delas, quando recebem, glória a Deus, os exames, recebem com HIV positivo. A
A gente fica observando. Eu tive um estágio na questão de saúde pela Polícia Militar, irmãos, e eu vi aquelas adolescentes recebendo orientação médica, porque estavam com sífilis. O sífilis é através até do beijo. Presta atenção, o beijo é suficiente entre as nossas mucosas para você sugar uma pessoa que está doente, está com vírus, treponema, para que ele possa, na verdade, entrar na corrente sanguínea. Aí o jovem depois aparece cheio de manchas, mancha na mão, mancha no corpo, começa a ter, glória a Deus, emagrecimento rápido. Começa a sair uma ferida na parte, no seu órgão sexual. Ele vai ao médico e descobre que está com sífilis. Então, irmãos, cancro mole. A mulher é pior, a mulher não sabe, porque a ferida dá no útero da mulher. Ela só vai saber se ela fizer um exame uterino. Veja como é perigosa as DSTs. Isso por causa de uma falta de santidade, por causa de uma falta, na verdade, de observar os preceitos, na verdade, e se tornar um jovem puro na casa de Deus. Muitos jovens têm caído, irmãos. O que é o amor, pastor? O amor, muito se fala deste amor. Eu quero falar de 4 estágios deste amor. Primeiro estágio é o chamado estágio amor ágape. Eu gostaria de ler com vocês, capítulo 13 do 1 Coríntios, do verso 4 ao verso 7. Pastor Adalto, lê para nós, pastor. Capítulo 13, do verso 4 ao verso 7. Até o 7. Irmãos, veja bem, esse é o chamado amor ágape. É o amor completo, é o amor verdadeiro. Tudo suporta, tudo crê, tudo na verdade você suporta por amor. Quem ama, glória a Deus, quer bem. Quem ama não faz mal. Quem ama na verdade, glória a Deus, ama a Deus, porque o verdadeiro, este é uma vamos dizer, dos atributos de Deus. Deus é amor. Não é tapinha nas costas, não é massagear o ego de ninguém. É verdade, pastor. O amor ágape, irmãos, é verdadeiro. Muitas vezes eu posso não me dar bem com o Delisvan, mas por amor a Deus, tudo sofre. Eu tenho que, por Deus, amar Ele, mesmo contra a minha vontade. A Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros. É a questão que nós temos que suportar por Cristo, por amor a Deus. A irmã fala mal de mim, eu sei que ela fala, mas por amor a Deus, eu chego lá e digo: irmã, eu te amo em Cristo Jesus. Este é o amor ágape, o amor verdadeiro, o amor filo, irmãos, é o amor entre amigos. Na verdade, nós temos uma amizade, mas onde começa a lei de Deus, termina a minha amizade com Ele. Deixa eu falar uma coisa para você. O meu primeiro pastor foi pastor Eder Jorge. Conheceu ele, Adalto? Até morreu hoje, já morreu. Irmãos, quando ele caiu da graça de Deus,
ele tinha que deixar a igreja. Eu tinha uma amizade muito grande com ele. E eu falei para ele assim, ele falou para mim assim: e agora, Lu, para onde você vai? Eu disse: agora eu vou ficar na igreja, pastor. Ele disse assim: você não quer ir comigo? Eu digo: para onde, se o senhor caiu da graça de Deus? Eu disse: eu não sei, vamos iniciar outro ministério. Eu digo: não, pastor, com todo respeito, eu lhe amo, tenho um grande carinho pelo senhor, mas a minha amizade não está acima do amor de Deus. Primeiro ponto: amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento de Deus. Entre uma amizade e entre a glória a Deus, eu prefiro Deus. Este é o amor filo, amor de amigos. E o amor entre namorados, qual é? O amor eros. Quando se fala dele, se fala, glória a Deus, de um relacionamento, de um amor entre marido e mulher. Um amor, na verdade, glória a Deus, em que ele vai compartilhar todas as bênçãos de Deus para a sua vida. União, esposa e marido. Marido, amai as vossas esposas. Esposa, sujeitai-vos aos vossos maridos, assim como a igreja está sujeita a Cristo. É desta forma que Paulo trata a questão do relacionamento marido-mulher, Irmãos, este é um dos principais motivos, como nós observamos, para um relacionamento. Então, este motivo que nos chama a atenção hoje, esta questão de DSTs, é um problema gravíssimo hoje na igreja. Tem muitos jovens que estão com problemas de saúde dentro da casa de Deus, porque não observaram os decretos e a lei de Deus. E nós vemos isso hoje com os nossos jovens irmãos, motivo sexual, motivo de DSTs, outro motivo que eu relaciono aqui são chamados relacionamento que gera um problema chamado gravidez. Irmãos, quantos jovens, olha, eu tenho na minha, olha que eu falo isso, eu oriento muito os jovens da nossa igreja, muito mesmo. Este ano foi o ano, pastor, que eu mais apresentei criança do que batizei. Eu apresentei quase 20 crianças só este ano. 20. E a maioria são adolescentes, cujos pais liberaram para namorar. 16, 17, 15 anos, grávidas com seu primeiro filho. E eu disse: aí, filhinha, papai deixou, pastor. Posso fazer nada, irmãos, eu só oriento os pais. Antes, irmãos, eu tenho uma coisa comigo. Antes de um jovem casar, de eu casá-los, eu chamo a minha presença e leio a cartilha para eles. É importante que façamos isso. Muitos jovens não são orientados com relação a namoro, nem com casamento. E nós vemos um grande problema social hoje em dia: gravidez. Grávida, como eu falei para você, a minha sobrinha grávida com 14 anos. 14. Com 15 anos, que ela na verdade, ela estava fazendo o seu aniversário de debutante, já estava com filho de 1 ano. São namoro precoce. Pastor, qual é o tempo necessário para se iniciar o namoro? É lógico, na maioridade. 19, 20. Não se namora para ficar, se namora para casar, porque o termo namoro não existe na Bíblia. Isso é uma cultura de nós ocidentais. É uma cultura, irmãos. Adolescente namora por namorar, por
conhecer, por ficar, sem compromisso nenhum. É isso que acontece em muitos cultos, pastor. Culto de jovens. A gente vê, não está ouvindo a palavra de Deus. Estão onde? Lá fora. Muitos estão namorando, muitos estão conversando, sem na verdade o verdadeiro interesse na palavra de Deus. E a gravidez é, pastor, um dos problemas graves para a igreja de hoje. Jovem abandonar a igreja, jovem deixar o seu ministério, jovem na verdade estão cada vez mais contraindo o chamado DSTs, jovens grávidas. Eu pergunto aqui no meio da plateia, quantos dos irmãos têm adolescentes grávidas da sua família? Levanta a mão aí. Nenhum? Glória a Deus. Na minha já tem. Na sua tem, pastor? Não? Da minha tem, irmãos. É por isso que na verdade eu ministro um assunto como esse. Então, irmãos, a gente vê na verdade, glória a Deus, graças a Deus por vocês que não tem alguém na família que engravidou ainda na adolescência, mas grande parte das famílias cristãs estão com este problema, tá, irmãos? Vamos ver outro ponto, irmãos, tá? Oi. Já aconteceu, irmãos, tá? Muitos pais dizem assim, irmãos: olha, pastor, não se meta na minha família mandou eu. E isso que é muito acontecido, os pastores ficam muitas vezes de mão atadas, como no meu caso, muitas vezes eu falo, eu prego duro, irmãos. Quem me conhece sabe que eu prego duro, porque eu quero o melhor da igreja. Eu quero melhor que a igreja, na verdade, santifique cada vez mais. Eu quero ver jovem no ministério. Eu quero ver jovem falando língua. Eu quero ver jovem cheio do poder de Deus. Eu quero ver jovem fazendo a obra de Deus. E infelizmente, glória a Deus, Satanás tem, glória a Deus, colocado a sua ação contra os nossos jovens. Irmãos, eu fico olhando para eles porque na verdade eles parece cordeirinhos. Não sabem o perigo que estão correndo. A Bíblia diz, irmãos, que não devemos defraudar ninguém. O que é defraudar? Alguém sabe o que significa a palavra defraudar? Paulo diz: não defraude ninguém, irmãos. A palavra defraudar significa excitar. Jovens começam a namorar e começam a excitar o seu cônjuge, o seu parceiro. Então a Bíblia, glória a Deus, ela usa este termo, defraudar, para dizer que o cristão não deve agir desta forma. Irmãos, eu queria muito que muitos jovens tivessem essa consciência, essa responsabilidade. Eu li uma revista de uma jovem batista, preste atenção. Ela foi capa da revista Vida. Moça bonita, 18 anos. Ela diz o seguinte, na sua entrevista na revista: irmãos, muitos jovens chegaram para namorar comigo, muitos jovens me pediram, mas a minha importância com Deus, o meu relacionamento com Deus era muito mais importante. Ele diz assim: toda vez que ela, glória a Deus, gostava de um jovem, e o jovem se aproximava dela, ela orava diante de Deus: Senhor, está nas tuas mãos, este jovem é ou não é para a minha vida, para o meu ministério, para o meu casamento, ser o meu marido. Primeiro ponto ao iniciar o namoro: a oração deve vir em primeiro lugar. Deixa Deus escolher para você, deixa Deus, na verdade, dirigir a tua vida. Senhor, tu tens sido o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Temos que colocar a nossa confiança, jovem, serva de Deus, que tem o Espírito Santo, que tem o seu corpo como santuário de Deus. Busque Deus em oração para poder. Deus revela, Deus mostra na verdade o jovem que deve fazer parte da sua vida. Mas o termo hoje é ficar, pastor. Irmãos, o termo ficar iniciou nos anos 80.
O que é ficar? Ficar, na verdade, é um relacionamento sem o quê? Sem compromisso. Eu beijo você, você sai comigo, tivemos um relacionamento e depois acaba. Você vai para um lado e eu vou para o outro. Esse é o termo da hoje, irmãos, tá? Do século 20 e 21. Então, irmãos, o termo ficar é muito perigoso. Não aceite esse termo. Jovem, glória a Deus, não comunica os pais. Jovem, glória a Deus, perdeu o foco de Deus. Ele perdeu o controle sobre o seu próprio corpo, sobre sua mente, sobre o seu corpo físico. Ele já não tem mais controle, porque ele está sob a direção do Espírito do mundo. Cabe à mulher de Deus, à jovem de Deus, ao jovem de Deus, saber na verdade quando na verdade nós estamos em perigos. A Bíblia diz que Deus nos dá a tentação que não possamos resistir. Deus nos dá, glória a Deus, uma tentação que podemos escapar. Por isso é necessário, glória a Deus, que a igreja do Senhor, a mulher, o servo de Deus, seja como Estevão. Deixa eu contar uma historinha aqui, irmão, do livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, glória a Deus, é um dos jovens, junto com seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. A Bíblia diz que no segundo ano do rei Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor entrou na cidade e a sitiou. O que é sitiar? Fecharam toda a cidade, ninguém saía, ninguém entrava. A Bíblia diz que Nabucodonosor levou dos utensílios de Deus, a parte dos utensílios de Deus, para a sua terra, terra de Sinar. E deu ordem, glória a Deus, a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse da linhagem real, que trouxesse dos filhos dos nobres, jovens, que sejam perfeitos, aleluia, formosos, com sabedoria, para que pudesse, na verdade, estar nos palácios e aprender a língua dos caldeus. A Bíblia diz, irmãos, que levaram estes 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A Bíblia diz que o chefe dos eunucos os levou para a terra de Sinar. Quando chegou lá, irmãos, Daniel, glória a Deus, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor determinou a ração diária deles, o que eles deviam comer, o que eles deviam beber, a fim de que dos 3 anos em diante eles pudessem servir no palácio. E a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor concedeu a Daniel misericórdia, e ele teve misericórdia diante do cozinheiro. E quando na verdade a Bíblia diz que Daniel resolveu não se contaminar com as iguarias daquele povo. Sabe na verdade que os babilônios comiam de tudo, e dos judeus tinha um cardápio, na verdade, santificado, porque Deus havia escolhido que tipo de animal eles deviam comer. E a Bíblia diz que eles resolveram não se contaminar. E ele disse ao chefe do cozinheiro: peço-te que experimente 10 dias a nós comer legumes e água, e verás depois como era a nossa aparência diante dos jovens. O cozinheiro ficou com medo, porque pensando ele, glória a Deus, que os jovens, na verdade, irmãos, estariam correndo perigo, e que na verdade o rei olhasse, visse o semblante deles mais diferente, ou raquítico, de menor saúde entre os jovens da Babilônia. Mas o rei, aliás o cozinheiro, resolveu deixar 10 dias experimentados eles comendo o quê? Legumes e água. Quanto é importante amar a lei de Deus, quanto é importante, glória a Deus, servir Deus. Estes jovens estavam longe dos seus pais, do seu povo, da sua família, da sua terra, mas não estavam longe de Deus. Aleluias. Cristão deve ser assim, irmãos. Eu estou longe do meu pastor, eu estou longe da minha igreja, eu estou longe da minha família, mas eu permanecerei com este nome, com a santidade na minha vida. Pode me chamar de velho, de caduco, mas eu sei em quem creio. Aleluia. Irmãos, continuando a vida destes jovens aqui.
A Bíblia diz que, na verdade, estes jovens, depois dos 10 dias, a sua aparência era melhor que dos jovens do reino. Aleluia, a aparência e robustez eram melhores que os jovens do reino. Aleluia, e aí eles continuaram a comer legumes e água. Deixa eu falar uma coisa para o senhor, pastor. Eu sou diabético, irmãos. E há mais de 10 anos eu sou diabético, tipo 2. Eu cheguei a emagrecer tão grande, fiquei muito magro. Eu ainda não estou ainda 100%, mas graças a Deus a minha glicemia baixou. E eu consegui estabilizar, na verdade, o açúcar e o meu peso. Hoje eu estou pesando 82 quilos. Irmãos, a partir do momento que eu deixei de jantar e comi só alface, pepino, tomate e água, a glicemia baixou completamente. Comecei a engordar. E eu lembrei do texto, glória a Deus, de Daniel: legumes e água. Irmãos, Deus sabe o que é melhor para nós, pastor. Deus sabe. Vocês sabiam, irmãos, que o macarrão, o arroz e a farinha, eles se transformam em açúcar no seu sangue? E quem é diabético não pode comer, principalmente arroz e macarrão e farinha. Tem que tirar isso, cortar isso do seu cardápio. Então, irmãos, só para finalizar aqui, esses jovens, segundo a orientação de Deus, eles eram, na verdade, glória a Deus, mais robustos e pareciam mais saudáveis que os demais do reino. A cabo dos 3 anos que eles estavam na Babilônia, eles foram levados perante Nabucodonosor. Nabucodonosor, na verdade, irmãos, fez questionário com eles, perguntou sobre todos os quesitos que ele deveria perguntar. Não se achou jovens tão sábios como os 4 jovens que foram para a Babilônia. Aleluia. Estes jovens estavam sob a orientação de Deus. Estes jovens estudavam. É maravilhoso quando o jovem de Deus, o jovem da casa de Deus estuda, ele prega, ele tem um direcionamento por Deus, ele olha a sua vida lá na frente, porque ele é cheio do Espírito Santo. Ele entendeu que o corpo dele é o santuário de Deus, e ele vai permanecer na fidelidade até a morte. Para a igreja de Esmirna, Jesus prometeu: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e eu tateei a coroa da vida. Vamos terminar, mas já estou terminando, tá? Glória a Deus, vamos lá. Então, irmãos, meu Deus, o termo, tá? Ficar, ele nasceu justamente, glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia, 2 Timóteo 2:22. Irmão deles, Van, ou irmão Dias, leia para nós, por favor. 2:22. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Foge do quê? Dos desejos da mocidade. Olha, Timóteo, foge dos desejos da mocidade. É importante que o jovem que tem Jesus, que tem o Espírito Santo, que anda em santificação, ele fuja dos desejos da mocidade. Vamos ver o caso de José. José é um hebreu, filho de Jacó. José, aos 17 anos, apacentava, glória a Deus, as ovelhas do seu pai, juntamente com seus irmãos. José era um sonhador. Mas no capítulo 39, eu não vou falar essa história porque os irmãos já conhecem. Ele foi vendido aos ismaelitas e foi cair na casa de Potifar. Capítulo 39, a Bíblia diz que Deus deu, glória a Deus, a José, aleluia, graça diante do seu Senhor. Então, glória a Deus, aleluia, este homem da qual ele trabalhou, chamado Potifar, chefe da guarda do exército de Faraó, aleluia, havia colocado eles responsável, mordomo de todas as coisas. A Bíblia diz que na verdade
esse homem não sabia nada do que tinha na sua casa, tudo ele tinha deixado nas mãos de José, menos a mulher de José, ali mesmo, mulher de Potifar. A Bíblia diz, irmãos, que José era formoso, tinha um porte físico, e chamou a atenção da esposa de Potifar. A esposa de Potifar pôs os olhos em José, mas ela não sabia que aquele corpo, aleluia, não era um corpo qualquer. Aquele corpo era o templo de Deus, aquele corpo é o santuário de Deus. Na verdade, José não era um homem comum, ele é um homem cheio de Deus. Ele é um homem, na verdade, que tinha temor da lei de Deus. Ele diz: como eu poderia, na verdade, pecar contra o meu Deus? Que maravilha! A mulher de Potifar por vários dias perseguia José, até que um dia ela segurou José, as suas vestes ficaram nas suas mãos. Como na verdade a mulher é desprezada, quando a mulher é desprezada ela fica furiosa. Quando a mulher é rejeitada ela fica furiosa. Foi o caso da mulher de Potifar, achando que José era qualquer jovem, achando que José estava disponível para ela. Mas naquele momento a Bíblia diz que José fugiu. Ela agarrou José, e José foge das mãos da mulher de Potifar, e ela grita: guardas, guardas, este hebreu que trouxeste contigo queria se deitar comigo, aleluia, mas eu repeli. Irmãos, situação: o seu senhor Potifar chegou no outro dia e colocou José no cárcere. Não sabemos quanto tempo José ficou, porque a Bíblia não diz quanto tempo José ficou no cárcere, mas o Senhor é com ele em todo lugar que José ia. Mesmo no cárcere o Senhor é com ele. Irmãos, eu digo uma coisa, quando eu olho, pastor, o Salmo 91, que é o salmo mais usado, eu olho para ele e eu vejo, glória a Deus, Deus falando conosco. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza, Ele é o meu Deus em que confio. Certamente livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Cobrirá-te com as suas asas, e debaixo delas estarás seguro. Do verso 14 ao verso 16: quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, levá-lo-ei, glorificá-lo-ei, dar-lhe-ei abundância de dias e mostrarei a minha salvação. Deus é contigo, quando você invocar, Ele te responderá, porque você conhece o seu nome. É importante, é maravilhoso estar debaixo da graça de Deus, estar debaixo da proteção de Deus. Nenhum mal nos sucederá. Palavra de Deus, irmãos, aleluia. Vamos lá, irmãos. Último tópico que eu quero abordar com vocês: o namoro não é uma curtição, mas é uma preparação para um relacionamento a dois. Nunca use o seu parceiro apenas para curtir. Não engane, não defraude o seu parceiro. Tenha na verdade a consciência, a responsabilidade de uma mulher e de um homem de Deus. E ele diz aqui, irmãos, tá? O padrão de Deus para o namoro é este: número 1, nunca case com alguém que não está em Cristo Jesus. Número 1. Esse é um conselho prático para jovens e para as senhoras que estão, glória a Deus, solteiras. Nunca case com alguém que não seja cristão, que não tenha a mesma fé com você. Número 1, ou ele te arrasta para o mundo, ou você vai ter força para arrastá-lo para a igreja. E isso vai ser pesado demais, porque grande parte dessas pessoas, irmãos, que não são cristãs, não tem a mesma forma que nós. Tu lembra do Geraldo? Geraldo? Lembra não, né? É da nossa turma, formou conosco. O Geraldo é um jovem alto, tinha um porte físico, e ele, glória a Deus, resolveu casar com uma assembleiana da nossa turma, 2000.
O jovem promissor, jovem conhecedor da palavra, pregava com afinidade, resolveu ter um relacionamento com uma jovem da Assembleia de Deus. Foi muito angustiante para ela. Ela não queria ir para a nossa igreja, e ele também não deixava ela ir para a Assembleia. Toda vez que ele ia na casa do sogro, tinha uma briga muito grande, a questão doutrinária. Aconteceu que um certo dia, eu cheguei lá, eles estavam brigando, e ele tirou a aliança dela, jogou lá no esgoto. E eu lá fora, só observando a briga. E depois eu vi quando ele saiu para pegar a aliança dela, estava no esgoto. Eu disse: mano, eu sei que eu vim numa hora imprópria, mas eu queria orar por vocês. Então eu entrei com ele, irmãos, orei com ele, dei o meu parecer com relação à questão do casamento deles, como uma só carne. Veja bem a dor de cabeça. Resultado, ele saiu da nossa igreja, pastor. Ele saiu do Ministério da Unida do Brasil, glória a Deus. Eu não sei onde Geraldo está hoje. Tudo por causa de um casamento, relacionamento com alguém que não era da mesma fé. Veja bem o problema que podemos trazer para a nossa vida, irmãos, e para a nossa família. Então, glória a Deus, primeiro ponto, irmãos, não se relacione ou não case com pessoas que não sejam da mesma fé que nós. Segundo ponto, orar para a escolha de Deus. A escolha tem que ser de Deus. Então busque sempre Deus, como eu já falei antemão, busque sempre Deus para ter uma orientação, para ter uma aprovação de Deus. Não olhe com os olhos carnais, não vá pelos olhos. O grande problema hoje, dias, é que muitos jovens olham pela beleza física. A beleza física é uma atração importante, porque com os olhos vê, o coração não sente. Quantos jovens masculinos não escolheram uma jovem bonita, uma jovem, na verdade, com aparência física bonita, mas que por dentro era, na verdade, uma verdadeira loba? Quantos jovens não tiveram problemas apenas por olhar e ver, na verdade, que os atrativos físicos eram mais importantes? Estão fora da igreja. Quantos jovens não tiveram problemas com violência? Jovem não cristão. Irmãos, eu estava observando uma coisa. Por que muitas jovens não gostam de se relacionar com os irmãos da igreja, com um crente da casa de Deus? Primeiro, porque ele não tem papo. Ele é um cristão, o papo dele é só Jesus. Segundo, o jovem do mundo tem uma aparência física, se veste, bota uma camiseta, é musculoso. Isso chama a atenção das jovens. A jovem está indo pelos olhos físicos, não pelo espiritual. Fica de pé aqui, filho. Vou dar o exemplo do Dias. Fica triste não, filho, é só um exemplo. O jovem tem quantos anos, filho? 21? 21? 28. É um jovem solteiro. Ele já tentou, na verdade, namorar com algumas jovens, mas nem todos tinham o perfil que ele queria. Se talvez ele fosse um jovem do mundo, irmão Dias, com todo respeito, é um jovem atraente, um jovem que na verdade tem um perfil, tá? Mas as meninas, obrigado filho, mas as meninas não querem esse padrão. Grande parte delas não querem. Então, irmãos, essa é a dificuldade. E o jovem masculino, muitas vezes, também não observa essa questão do padrão físico das meninas da igreja. Tá? Então nós temos este problema, irmãos, tá? Então, número 2, orar para a escolha de Deus. Número 3, evite casar sob pressão. Não case por causa do sexo. Irmãos, uma das coisas que eu aprendi: se aconteceu, que Deus o livre, do teu filho mexer com a moça, e este problema via baila, via na verdade, glória a Deus, à tona para a igreja, não obriga teu filho a casar, para reparar um problema que ele cometeu, porque você vai gerar um problema maior ainda. Você vai obrigar o teu filho a casar com uma jovem
que ele não ama. Quantos pais, quantos pastores não fizeram isso? Ah, mexeu com minha filha, mexeu com a irmã da igreja, vai casar. Disciplina ele 1 ano. A disciplina é para que o jovem possa entender, na verdade, que ele errou e ele precisa conhecer, ele precisa voltar para Deus, ele precisa se arrepender para poder novamente ter outra chance. Mas não obrigue ninguém a casar. Não case por causa de sexo. Ah, irmãos, eu sou tão preso. Papai não deixa eu sair, mamãe não deixa eu sair, eu preciso, na verdade, ter um relacionamento, eu preciso ter, glória a Deus, um relacionamento mais íntimo. 60% ou 70% dos jovens que saem de casa por causa do namorado é por causa de sexo. Então, irmãos, não obrigue os seus filhos a casar, só se ele quiser. Eu oriento, filho, vai casar, então peça perdão dos pais dela. Vá lá e peça perdão dos pais dela. Você feriu, você defraudou uma moça, você defraudou ela. Vá lá e peça perdão. Seja bastante homem para ir lá. Tá, irmãos? Então, glória a Deus, a gente vê esse terceiro ponto. Vamos ver o quarto ponto. Namoro deve começar com oração, já falei. Então, irmãos, Deus em primeiro lugar do seu namoro. A vontade de Deus deve estar acima da vontade do teu namorado. Deus em primeiro lugar. Quando na verdade este jovem te pediu uma prova de amor, isso não é amor, irmãos. Isso que mais acontece entre o jovem: você não me ama, me dá uma prova de amor. Uma prova de amor é sexo? Não. O namoro é uma amizade. O namoro é cuidar um do outro. O namoro é uma responsabilidade. Eu não vou mexer com esta jovem até eu casar com ela. Se você tem a mente de Cristo, se você tem o Espírito de Deus, você vai esperar no tempo. Diz Eclesiastes: há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Amém, irmãos? Finalizando hoje, irmãos, vamos ver, glória a Deus, tá? A oração. Vamos ficar de pé nesta manhã. Glória a Deus, eu creio que eu já extrapolei o horário, né? Mas é bom nós abordarmos um assunto quanto esse, irmãos. Eu gostaria que os irmãos chegassem aqui na frente. Glória a Deus, vamos orar. Principalmente os jovens.